Se Romeu tivesse esperado um pouco mais, Julieta teria acordado e a tragédia poderia ter sido evitada. No AVC hemorrágico, o desfecho também depende do tempo. Um rompimento súbito de um vaso no cérebro pode mudar tudo em segundos. Uma dor de cabeça intensa, uma fraqueza repentina, a perda da fala. Sinais que exigem ação imediata. Diferente da peça de Shakespeare, na vida real, temos o poder de intervir e evitar um final trágico. Neste episódio, vamos entender o que é o AVC hemorrágico, como reconhecê-lo e, principalmente, como agir rápido para salvar vidas. Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Então fica nesse episódio de Neurotalks com a participação especial do Dr. Jorge Luiz Kramer e a doutora Rosane Brondani. Não esqueça de seguir o nosso podcast no Instagram, @neurotalks.ufxpa, e mandar suas perguntas e comentários. Eu sou Ana Júlia Ribeiro e estou com Isabela Fink. Nós somos estudantes de medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e mediaremos essa conversa com Jorge e Rosane. O roteiro é de Vitor Ritt Xavier, Daniel Pazini Gonçalves e Ana Júlia Ribeiro. Nosso primeiro convidado, o Dr. Jorge Luiz Kramer, é médico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui mestrado em Ciências Biológicas com foco em Neuroanatomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Neurocirurgia pela Universidade Federal de São Paulo. Foi professor de Neurocirurgia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Atualmente integra o corpo clínico do Hospital Moinhos de Vento, Hospital Mãe de Deus e do Hospital de Neurocirurgia São José da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Possui experiência em neurocirurgia com ênfase em neurocirurgia vascular e neurocirurgia oncológica. E a nossa segunda convidada, a doutora Rosane Brondani, é médica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui mestrado e doutorado de Medicina em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é médica com ênfase na área neurovascular no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e colaboradora do Hospital Mãe de Deus. Além disso, é professora neurologista pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Esse podcast foi desenvolvido pelos estudantes da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, com o objetivo de facilitar informações sobre as principais doenças relacionadas com o sistema nervoso de maneira breve, prática e acessível. Esse projeto tem como coordenador o Dr. Paulo Valdeci Worme, professor na UFXPA e chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital São José da Santa Casa de Porto Alegre. O que é um AVC hemorrágico e como ele se diferencia de um AVC isquêmico? Bom, inicialmente um AVC é um acidente vascular cerebral, que significa que é um episódio súbito e perceptível, porque geralmente ele se manifesta com alguma deficiência neurológica e ele pode ter na sua origem um caráter hemorrágico ou um caráter isquêmico. O isquêmico compreende uma obstrução da circulação que vai para o cérebro, ou seja, algum vaso obstrui ou deixa de irrigar com uma determinada área do cérebro, que leva a uma deficiência do tecido cerebral da área previamente irrigada por aquele vaso. E isso pode gerar um comprometimento de função, que pode ter diversas características. Enquanto que o AVC hemorrágico consiste no extravasamento de sangue a partir de um vaso cerebral, levando a um acúmulo que depois se apresenta como um coágulo, né? Então é o conhecido coágulo no cérebro, e que apresenta algumas características em termos de comprometimento do cérebro, principalmente porque comprime o tecido cerebral normal e rouba também função daquela área afetada. As causas do AVC hemorrágico são principalmente a hipertensão arterial sistêmica, podendo também, em outras situações, decorrer da ruptura de uma malformação vascular, que a pessoa já porta previamente, um aneurisma cerebral. Nesses casos aí nós estamos falando de situações deixando de lado, por exemplo, o traumatismo como causa de coágulo cerebral. Então, a diferença básica entre um AVC hemorrágico e um AVC isquêmico é que no AVC isquêmico nós temos uma obstrução de um vaso e no AVC hemorrágico nós temos um extravasamento do sangue a partir da ruptura de um vaso. Bom, agora com uma pergunta para a doutora Rosane. Seja muito bem-vinda, doutora.
A gente quer saber quais são os sinais e sintomas de um AVC hemorrágico e como o nosso público pode identificar rapidamente essa possível hemorragia cerebral. Então, se o nosso público sentir, eles têm que prestar atenção e procurar essa ajuda médica o mais rápido possível. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite para poder estar aqui, Isabela, podendo falar desse tema, que é um tema tão importante, que são as doenças cerebrovasculares prevalentes e que necessitam da conscientização da parte da população no seu tratamento e na sua prevenção. Como reconhecer que alguém está tendo um evento que é um evento hemorrágico, né? A característica tanto dos eventos hemorrágicos quanto dos eventos isquêmicos é o início súbito. Então, o paciente estava bem até que o paciente foi dormir bem e acordou com a alteração. São muito parecidos, né, os eventos hemorrágicos dos eventos isquêmicos, porque vão depender sempre do território que tem o sofrimento. A característica do evento hemorrágico é a ruptura de um vaso com o sangramento. Então, é a instalação súbita de uma dificuldade na fala, de uma dificuldade de mobilização de um hemicorpo, de uma alteração de sensibilidade de um hemicorpo, de um rebaixamento súbito, então, da parte do nível de consciência. Então, alguém que, de repente, começa a ficar sonolento, né? Um exemplo, alguém que está tomando um chimarrão, de repente derruba o chimarrão, ou está comendo e, de repente, não consegue mais fazer o ato de comer pela perda de força. A questão da dor, né? A dor é uma coisa que acompanha muito mais o evento hemorrágico do que o evento isquêmico, justamente pela questão da parte da ruptura do sangramento que acontece. Então a gente vê mais esses pacientes se queixando de cefaleia, por exemplo, do que no caso da parte do AVC isquêmico. A dificuldade para a parte de caminhar, a dificuldade no equilíbrio também, a tontura também que pode vir, né? Ou a questão da parte da vertigem que o paciente pode apresentar. E o mais importante, né? O paciente não pode ficar perdendo tempo em casa. É procurar o atendimento o mais breve possível, chegar na emergência, relatar essa questão da parte do início súbito, justamente para serem tomadas as medidas, se chamar do neurologista, fazer o exame de imagem, a partir daí definir se o que está acontecendo, porque é o exame de imagem que vai praticamente definir se o que está acontecendo é um evento isquêmico ou um evento hemorrágico e poder tratar o quanto antes. Quando a gente fala hoje da parte de doença cerebrovascular, a gente precisa entender que o tempo conta muito na questão da parte do prognóstico do paciente. Então, todos os hospitais hoje têm protocolo no sentido de reduzir tempo de atendimento, mas o paciente precisa chegar. Para o paciente chegar, o paciente precisa ter esse reconhecimento pela parte da família. Então, se como familiar ou o próprio paciente notar alguma alteração dessa forma como foi falado, se dirigir ao hospital, informar isso e todo o resto fica pela parte do desencadeamento do protocolo de AVC nos hospitais. O que fazer ao perceber sinais de um AVC hemorrágico? Quais medidas imediatas podem salvar vidas? O AVC hemorrágico ele geralmente se manifesta de uma forma mais intensa do que o AVC isquêmico. Tem um grande contingente de pacientes que já desde o início tem comprometimento de consciência, às vezes entram em coma, às vezes ficam só sonolentos. E isso nos faz suspeitar inicialmente de um AVC hemorrágico. A diferença entre um e outro só é estabelecida com certeza pela tomografia computadorizada ou um outro exame de imagem. Mas havendo suspeita de um AVC, especialmente de um AVC hemorrágico, esse paciente ele deve ser atendido de pronto, deve ser encaminhado a uma emergência de hospital. Geralmente se atende esse paciente em condições de tratamento intensivo, ou seja, ele é transferido para uma UTI, para controle dos sinais vitais, da pressão arterial e também, dependendo da situação desse AVC hemorrágico, de medidas específicas, podendo ser de controle da pressão intracraniana, do edema cerebral ou, eventualmente, até a drenagem cirúrgica do hematoma. Agora, voltando para a doutora Rosane, a senhora diria, professora, que existem avanços recentes na prevenção e no tratamento do AVC hemorrágico? Quais são os que nos chamam mais atenção e que são mais interessantes do nosso público conhecer?
Na questão da parte da prevenção do AVC hemorrágico, nós ainda precisamos falar dos fatores de risco e dentre os principais fatores de risco, o número 1, sem dúvida alguma, é a hipertensão arterial sistêmica. Então é muito importante o controle da hipertensão arterial sistêmica, da redução da parte dos níveis, para evitar que essas artérias sofram ao longo do tempo com a parte de formação de placas e a destruição da parede interna, podendo levar então à parte dos eventos hemorrágicos. Dentro da questão da parte dos avanços, a gente teve muitos avanços no tratamento do AVC isquêmico. O AVC hemorrágico a gente não conseguiu avançar tanto quanto no AVC isquêmico, mas a gente tem estudos novos mostrando o quê? Que desde a chegada do paciente até em aproximadamente 1 hora, a gente precisa reduzir a pressão arterial sistólica para abaixo de 140. Isso é uma das coisas que reduz a questão de mortalidade e melhora o prognóstico. Existem também um pacote de cuidados que a gente chama, onde se controla também toda a parte da glicose, se controla a parte da saturação também da parte do paciente. Então, por isso a necessidade desse paciente chegar o quanto antes, de ser reconhecido que se trata de um AVC hemorrágico e poder ser tratado. Uma das diferenças do AVC hemorrágico em relação à parte do AVC isquêmico, porque como ocorre uma ruptura do vaso, a questão da hipertensão intracraniana pode acontecer muito mais rápido que no AVC isquêmico. E em muitos casos existe a necessidade da drenagem desse hematoma, do paciente ser levado a um procedimento cirúrgico, onde é drenado o hematoma que está causando, então, o aumento de pressão ou a compressão de outras estruturas, podendo levar a isquemias, a danos secundários. Todos essa lista que foi enumerada, quanto antes for desencadeado o tratamento, é o mais importante e é o que melhora o prognóstico. Outra coisa é entender se o paciente está tomando algum tipo de anticoagulante. Nós estamos numa era onde a anticoagulação, e ainda bem que isso está acontecendo cada vez mais, se usa mais o anticoagulante no paciente que tem a indicação correta, mas a gente sabe que na medicina existe o risco e o benefício, ou o benefício e o risco. Ou usar mais o anticoagulante previne a questão do AVC isquêmico, mas a gente coloca mais em risco do AVC hemorrágico também. Então, se esse paciente chega no hospital em uso de anticoagulante, a necessidade é o quanto antes o emergencista ou o neurologista que atendem reverter a anticoagulação, porque isso também vai prevenir a expansão desse hematoma. Após um AVC hemorrágico, quais são os riscos e possíveis sequelas a longo prazo? Existe alguma forma de minimizar esses impactos? O AVC hemorrágico, ele traz um potencial risco à vida e à função neurológica. Então, o paciente pode estar gravemente comprometido nas suas funções neurológicas, podendo haver, inclusive, um impacto direto sobre as condições de sobrevida dele. Então, ele precisa de tratamento intensivo para controle e recuperação dessas funções imediatamente comprometidas. Ele pode desenvolver, por exemplo, um déficit como uma hemiplegia, ou seja, uma paralisia de um lado do corpo. Ele pode desenvolver comprometimento de consciência, ficando em coma, necessitando de auxílio para respirar ou auxílio para manter as condições vitais de sobrevivência, que são formas de tratamento que são só possíveis oferecer em unidades de tratamento intensivo. Havendo um controle dessas funções comprometidas e havendo, enfim, um sucesso no tratamento inicial, mesmo assim o paciente pode desenvolver sequelas decorrentes da situação inicial da hemorragia. Então ele pode ficar com uma hemiplegia, um déficit de movimento de um lado do corpo, ele pode ficar sem fala, ele pode ficar sem condições mentais de entendimento, pode ficar com algum distúrbio de consciência ou às vezes até em estado vegetativo persistente. As medidas adotadas aí depois de passado o período agudo do tratamento são basicamente de reabilitação.
passando aí por atendimento fisioterápico, atendimento por fonoaudiólogo, que auxilia não só na recuperação da linguagem, mas também na condição da recuperação da deglutição e do manejo, enfim, do dia a dia desses pacientes. Existe sempre uma expectativa favorável quando o paciente sobrevive dessa fase aguda, que ele possa, com o tempo, obter uma recuperação, se não completa, pelo menos parcial das suas alterações, e isso propiciar a volta a uma vida normal de relação. Agora, para encerrar o nosso episódio, nossa última pergunta é: como a gente pode conscientizar a população sobre o AVC hemorrágico sem causar pânico? E nessa linha, qual é o principal mito que a gente precisa desconstruir sobre esse assunto? Excelente pergunta, tá, Isabela? Em medicina, existem 2 cenários. Existe o cenário do paciente que a gente faz o atendimento agudo, onde já aconteceu toda a questão da parte da doença, e existe o cenário que é do atendimento ambulatorial, que muitas vezes fazemos no consultório, onde nós tentamos sempre conscientizar o paciente e orientar e fazer a prevenção. A prevenção do AVC, quando a gente faz, a gente não está prevenindo só o AVC. A gente está prevenindo todas as outras doenças, como, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, as chamadas cardiopatias isquêmicas, como, por exemplo, a perda de função renal, com o paciente indo, por exemplo, a uma hemodiálise, como, por exemplo, a oclusão de membros inferiores e a necessidade de amputação. Como prevenir isso? Em primeiro lugar, fazendo atividade física. Atividade física é uma das coisas mais importantes que tem e uma das coisas que vai prevenir uma série de doenças. Então, a gente não vai estar focando somente no AVC. A gente vai estar focando na saúde de todas as artérias do paciente. Cuidando da alimentação. Alimentação saudável. Alimentação com baixa carga, então, de lipídios. Colocando mais vegetais, colocando mais frutas, dentro dessa parte da alimentação. Cuidando de doenças que são as chamadas doenças como fatores de risco, então a glicose. Quando a gente fala para o paciente que precisa cuidar da glicose, não é só a questão de olhar aquele HGT e ver um número que está ali, é entender que aquele número e aquela glicose elevada ao longo do tempo vai causar também uma placa, que é uma placa inflamatória, com depósito de lipídios e outras estruturas que são estruturas inflamatórias dentro do endotélio da parede do vaso e que em algum momento essa placa pode instabilizar e pode ocluir esse vaso e levar a um AVC isquêmico ou nas artérias bem pequenininhas romper e levar então a questão da parte da hemorragia. E novamente falar da hipertensão arterial, A gente precisa ter a conscientização que o tratamento da hipertensão é importante e uma coisa que a gente escuta muito no consultório, mas doutor, eu me sinto bem quando a minha pressão está em 160, está em 180. Não vai se sentir bem porque a artéria não vai se sentir bem. Então, claro, alguém que trabalha com uma pressão de 220, a gente vai ter que ir reduzindo de 10 a 20 milímetros, semana a semana, até atingir esses níveis. Mas a gente precisa atingir níveis que são níveis abaixo de 140 e no paciente com diabetes mellitus, níveis abaixo de 130. Então, essa questão da parte da prevenção e dos fatores de risco são fundamentais, é fundamental dentro de evitarmos que o paciente tenha eventos que são eventos cerebrovasculares no nosso tema de hoje, na questão da parte do AVC hemorrágico. Eu acho que uma das coisas muito importantes para a gente poder conscientizar a população está na questão da parte do tratamento. Hoje nós estamos numa era que as doenças cerebrovasculares têm sim tratamento e que elas são tempo dependentes. Então acho que um dos mitos que a gente precisa desconstruir em relação a isso é que não adianta procurar o atendimento. Adianta. Uma das coisas que eu sempre falo nas minhas aulas é que o paciente, quando tem dor no peito, ele vai parar de olhar o jogo de futebol, ele vai sair da cama à noite, ele vai interromper qualquer coisa, ele vai procurar o atendimento. Agora, se o paciente começar a notar uma dormência num membro, num braço ou numa perna, ou notar que está um pouco fraco, muitas vezes ele vai ir para uma cama e vai dormir.
e fazendo isso ele está perdendo tempo. E esse tempo o médico não vai conseguir recuperar. Então a principal mensagem que eu deixo é, se tiver algum dos sinais que são chamados sinais de alerta da parte do AVC, não perca tempo. Procure um atendimento de emergência, porque esse é o principal caminho para poder reduzir incapacidade no futuro. E assim chegamos ao final do episódio. Doutora Rosane e Doutor Jorge, agradecemos por terem aceito o nosso convite para participar do podcast e ajudado nessa troca de conhecimentos. Foi uma ótima conversa e um momento de muito aprendizado.